Paulo Roberto Falcão, puxa vida, isso aí é uma coisa a ser celebrada, né? Isso não é um convidado de honra, isso é um convidado que engrandece qualquer tipo de transmissão. Quem sabe tenha sido, e eu vou dizer junto com outro que ele gosta muito também, junto com o Mário Sérgio, o melhor comentarista de televisão dos últimos tempos, né? Porque eu também não sou tão velho assim, Falcão. E um grande treinador, um grande jogador, um jogador de excelência, né? E tudo isso nem precisaria ser dito, bastava dizer, vamos conversar agora com Paulo Roberto Falcão. Seja bem-vindo, Falcão, bom dia. Bom dia, Luiz Carlos Ré, como está o amigo? Tudo tranquilo, tranquilo, saudades do amigo, mas tem gente que está com mais saudade de ti do que eu. Isso me consola. Sabe que quando você fica fazendo essas apresentações aí, a gente fica numa necessidade de fazer um bom trabalho na conversa com o senhor, né? Mas de qualquer maneira, você lembrou um grande amigo, querido, que eu tive a honra e o prazer de ajudá-lo a vir para o Internacional em 79, quando ele estava na Argentina, o Mário Sérgio. Pontes de Paiva, uma figura de um talento absurdo para jogar futebol e também conhecedor de futebol e que sempre realmente, onde ele foi, ele deixou grandes lembranças como atleta, como personagem, e além de ser uma figura muito querida. Aí eu falei que tem um que está com mais saudade de ti, e eu tenho que dizer quem é, não precisaria. Mas Roberto Pato Moura disse, pô, eu só falo com o Falcão pelo telefone. É? Eu disse, não, mas vai chegar a hora. Disse, não, o Falcão disse que ele vai estabelecer a hora. É quando fizer a segunda vacina, aí tá tudo certo, não tem problema. Não, tem que cuidar, né? Interessante que a gente tem lutado para que a gente possa fazer um programa juntos, você, Rec, aí, só que tem uma agenda aí de entrevista enorme, e nesse momento fica mais difícil também de fazer entrevista, à medida que nós temos aí outras preocupações, mas enfim, é sempre muito bom falar de futebol, né? Muito bom falar com os amigos e relembrar, quem sabe, ou projetar o futuro, talvez seja ainda melhor. Falcão, tem uma data emblemática e um acontecimento emblemático na tua vida, que foi aquela conquista de 2011 em cima do Renato. O Internacional está vivendo uma situação muito parecida em termos de resultado, não em termos de circunstâncias, porque me parece que agora o Inter até tem mais time do que tinha na época. Se bem escalado ou não, você é que vai falar. Mas em 2011 você reverteu uma derrota em casa e foi campeão em cima do Renato numa circunstância completamente adversa, né? Jornalisticamente foi o que se fez na época, né? Falcão contra Renato, Renato contra Falcão, e para quem tem 30 anos de imprensa como eu, entende, esse era o fato jornalístico, evidentemente. Mas o fato jornalístico não entrava no campo, né? Ali era Grêmio contra Inter e Inter contra Grêmio. E na realidade foi uma grande semana, né? Porque a gente, Renato e eu, fomos para a televisão, conversamos no programa, tentamos valorizar essa disputa, essa relação, isso que movimenta, né? E dá muito oxigênio ao futebol gaúcho, que é o clássico Grenal. Até porque é um jogo diferente, né? É um jogo muito diferente. Mas, enfim, foi a vitória dos jogadores, eles se motivaram, eles criaram uma situação. Foi sempre muito difícil o trabalho. O trabalho muito difícil foi lá dentro do próprio Internacional, né? E muita pressão, muita cobrança, assim. Mas eu tive, na época, um grupo de jogadores acostumado a isso, jogadores que entenderam que o momento era complicado, mas que tinham muita estofa, né? Muito aquilo que o Renato gosta de dizer, né? Um time cascudo e tal. E aí você conseguiu ganhar muito mais por mérito dele. Mas Grenal, falar de Grenal, né, num momento como esse aí, para mim, que sou treinador, que gosto de futebol, entrar em analisar Grêmio, analisar Internacional, é muito mais difícil, muito mais constrangedor, evidentemente. O que eu quero é que tenha um bom jogo, que seja o primeiro Grenal foi um bom jogo, enfim, eu espero que tenhamos nesse Grenal também mais um bom jogo. Antes disso tem um jogo importante aí de Grêmio Internacional, né? Isso realmente pesa, porque hoje nós estamos vivendo aí uma situação muito complicada, porque em termos de treinamento, em termos de desgaste, em termos de viagem, em termos do Covid, está tudo muito difícil já há um ano, né? Então, os times com jogadores se machucando. Então, quer dizer que os profissionais têm sido, não só os profissionais da saúde, que são as pessoas principais no momento,
Mas os profissionais do futebol têm sido, sabe, muito cobrados, mas ao mesmo tempo estão aí fazendo um trabalho de excelência na medida em que não se treina, né, Rec? Você joga, se descansa, se joga. E se você tem um time de qualidade, você consegue, porque a qualidade supera tudo. Você não tem o esforço que você tem se seu time não tem tanta qualidade. E que foi o que aconteceu com o Flamengo ano passado, né? E pode acontecer esse ano, tem jogadores de muita qualidade. Então, se você tem muita qualidade, você até pode, em um momento ou outro, não estar na melhor condição física, mas a qualidade supera isso. A qualidade e a inteligência, que para mim é a coisa mais importante no jogador. Nicolas Wagner, diga aí, Nicolas. Falcão, um abraço, prazer falar contigo, obrigado por nos atender. Bom dia, Nicolas, bom dia. E com o início do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, nós temos visto muitas discussões em relação à filosofia de jogo dele e à aplicabilidade disso no Inter, mas aí eu vou aumentar também pro futebol brasileiro essa questão do jogo de posição, porque alguns entendem que pelo fato de ter pouco tempo para treinar aqui no futebol brasileiro, pelo nosso calendário e até por uma questão cultural dos atletas, é difícil inserir essa ideia de jogo em que eles têm que respeitar mais algumas zonas de atuação. Quando o jogador brasileiro ele é muito intuitivo, ele gosta de ter a bola no pé a todo momento. Tu enxergas que é mais complicado, mas dá para fazer esse tipo de jogo na realidade do futebol brasileiro, Falcão? Olha, eu não vou falar do Internacional, tá? Porque eu já disse antes, o Internacional nem de Grêmio, é uma situação que certamente vocês vão compreender. Por uma questão, até porque é uma questão de ética, eu sou treinador, não vou analisar o trabalho. Eu vou falar em termos gerais, tá? Daquilo que eu penso. Primeiro que, para mim, para muita gente, não está claro, né? O que é o jogo posicional, né? Na minha avaliação, os times de Grêmio e Internacional antigos jogavam, Valdomiro, Flávio Lula jogavam na posição, né? Ou sei lá, o time do Grêmio tinha lá o Paulo Nunes e o Jadel, jogavam na posição. Se você voltar mais no tempo, sei lá, Babá, Joãozinho, Alcino e Volmir, Babá sempre era ponta direita, o Volmir sempre era ponta esquerda, o Alcino sempre era centroavante, e o Joãozinho fazia o terceiro homem junto com o Cléber e o Sérgio Lopes. Então, isso, na minha avaliação, é um jogo posicional, tá? Eu vejo muita discussão em cima disso. Jogo posicional é ficar tocando, toque, sai, toque. Isso é reflexo, né? Isso é reflexo. Se você lembrar do Barcelona, eu acho que talvez seja um exemplo que todo mundo lembra, tinha um Barcelona, tinha os 4 jogadores atrás, depois ele tinha Sérgio Busquets, fixo na frente da área, na direita era o Xavi, do lado esquerdo o Iniesta. Nunca você viu o Xavi na esquerda e o Iniesta na direita. Nunca. Na frente tinha Messi, Eto'o e Ronaldinho. O Messi mexia um pouquinho, mas o Ronaldinho sempre estava na ponta esquerda. Então, assim, você vai pegar o Bayer, do Robben na direita, o Ribéry na esquerda, nunca eles trocavam, a não ser quando cada um fosse bater o piscanteio do lado contrário. Eu gosto de time assim, eu gosto de time jogador na posição, né? Certa vez treinando no time, eu conversando sobre isso com os jogadores, eu peguei um jogador que jogava pela direita, porque eu estava jogando 2 linhas de 4 com 2 na frente. Ele perguntou, professor, mas aqui vai ter pouco espaço para me jogar, tal, que se eu ficar só aqui na direita, eu digo, tá, então eu vou fazer uma conta de você aqui. O campo tem 100 e poucos, vamos botar 100 metros para arredondar, tá? E de largura 64. Eu quero que faça, de área a área são 70 metros arredondando, tá? Aí você pega 64 divide por 2, você vai ter a metade do campo, que são 32 metros. Vamos pegar metade da metade, 16 metros. Se você multiplicar 16 por 70, vai dar mais de quase 1.000 metros. Ou 1.000 metros, 1.000 e alguma coisa. Então, você acha pouco jogar em 1.000 metros? Enfim, eu acho que... E depois se fala também muitas coisas de ciência de dados, dados de ciência, essas coisas. E eu acho que é fundamental as ferramentas de hoje, sabe, gente? Eu acho que quanto mais dados você tiver, melhor para o treinador. Agora, tem que se olhar com muita atenção, REC, é o seguinte, o dado é frio, é extremamente frio, né? O REC foi na linha de fundo e cruzou 10 bolas, tá? Isso é o dado. Agora, dessas 10, quanto ele colocou dentro da área? Ele colocou 8. Aí nós vamos passando para informação, tá?
Aí da informação, bom, 8 tal, aí cruzou 8 bem. Aí o que aconteceu? Nada. Bom, então eu, treinador, tenho que saber por que não aconteceu nada. Aí vem competência e experiência de treinador. Por quê? Porque dentro da área nós não tínhamos um jogador com a capacidade de cabecear, por exemplo, ou 2. Tá? Não, o REC foi 10 vezes no fundo e cruzou 2 bem. Aí eu vou conversar com vou corrigir o REC. Tá? Então o dado é frio. Tu tem que saber tirar dos dados as informações e trabalhar em cima das informações que os dados te dão. Isso precisa ter competência para enxergar, para melhorar, para corrigir. Né? Isso é a minha avaliação sobre ciência dos dados. Que, aliás, os Estados Unidos, na Inglaterra, tem há mais de 150 anos na estatística. Porque a pessoa gosta de saber o que está acontecendo a cada 15 minutos. Então, toda hora no rádio, você liga o rádio, está dando, vai chover, não vai chover, vai ter sol. Porque isso, claro que é importante, essa ferramenta, mas ela não é definitiva. Ela não pode ser definitiva, porque a ciência dos dados... Eu vi o Bernardinho dando uma entrevista, fazendo uma palestra, o Bernardinho, que todo mundo sabe, grande vencedor aí do vôlei, ele falava do Tom Brady, o grande jogador de futebol americano, e nos Estados Unidos, eles faziam, sempre vão nas faculdades para pegar os, sei lá, o número, eu não sei se era 200, se era 300 jogadores para colocar nas ligas. E ele foi colocado como o último. Ele foi o último a ser escolhido. Em 300 ele entrou como 299, ou se fosse 200, ele entrou como 199. E depois disso foi o talento que foi. Aí alguém que conhecia muito o Tom, perguntaram, mas esse cara entrou como o último convocado e é o melhor de todos, se provou durante o tempo. E o rapaz disse isso, olha, sabe qual é o problema? É que a ciência dos dados, que é importante, ela vê de fora para dentro. Ela não vê de dentro para fora. Isso para mim parece uma coisa definitiva, né? Porque o emocional então tem que saber trabalhar com a ciência dos dados. Claro que ela é fundamental, ela é importante, no sentido de você ter, quanto mais dados o treinador ter, mas é importante que o treinador tenha experiência, tenha conhecimento para saber trabalhar com esses dados, para que ele possa realmente ser importante na colocação no grupo de jogadores. Falcão, ainda sobre o momento do Internacional, quando se sorteia os grupos, se diz, esse é o grupo da morte, esse é o grupo mais fácil, aquele lá é um grupo complicado, é o grupo mais parelho, e se dizia que sorte deu o Internacional no sorteio. Você acha que o Internacional deu sorte, não teve competência para aproveitar essa sorte? A história de ter um time definido, Falcão, porque hoje o técnico do Inter ameaça fazer 5 ou 6 substituições. Eu sei que por ética você não quer entrar muito no detalhe, mas em tese, o que é a melhor opção para os dias atuais, quando os técnicos também têm muito aprimoramento tático, se aprofundam nessas questões, estudam e até trocam informações e tudo mais? Olha, eu tenho falado, não é de hoje, né, há muito tempo, que no time de futebol, na minha avaliação, hoje é uma situação completamente atípica, né, muito difícil hoje, porque nós estamos vendo aí uma situação atípica para todos os profissionais, né, inclusive para a gente. Evidentemente, por exemplo, se nós tivéssemos uma situação normal, eu estaria aí com vocês na rádio, não estaria falando pelo celular, né? E seria até bem melhor estar junto com vocês. Mas ela é atípica. Então, tudo que se faz hoje no futebol. Bom, a gente não tem certeza sobre nada em termos de planificação, né? Agora, eu de base acho que 35 jogadores, 36 é um absurdo. Tá? Um time com 35, porque não tem qualidade de treino para começar. E eu estou dizendo isso, eu falo isso no mínimo há 10 anos, tá? Por quê? Porque você não consegue ter qualidade de treino com tanta gente. Então, assim, eu acho que, e também é importante que num grupo de jogadores, na minha avaliação, você tenha pelo menos 17 jogadores, tá? No mínimo, em condições de serem titulares. Porque aí você fazendo aquilo que os ingleses chamam de turnover, que é essas modificações, você tem condições de não cair o ritmo e a qualidade do teu time, né? Então, foi o que alguns times tiveram. O Flamengo tem isso hoje, tá? Então, o Gabigol entra o Pedro, de repente entra o Vitinho também, que teve aqui, que é um grande finalizador.
de repente ele coloca o Ilharão para zagueiro para colocar o Diego no time, senão o Diego não ia sobrar. Então você tem que ter. O Cruzeiro teve muito isso quando foi campeão lá com o Luxemburgo, tinha 16 ou 17 jogadores de condições de serem titulares. Quando mexia, quando havia necessidade, que o dado da fisiologia dizia que de repente esse jogador poderia ter uma lesão, entrava um outro com as mesmas, quase parecido, com as mesmas qualidades. Então o segredo é na montagem do grupo. O segredo é você ter condições de montar um grupo de jogadores e que você tenha essa capacidade de trocar sem que a qualidade caia. E de preferência com jogadores com qualidade, com características parecidas. Agora, na tua época, Falcão, se mudava um Falcão por um Valdir Lima e um Valdomiro por um Chico Espina, e não é que não caísse a qualidade, mas se dava um jeito, porque o time era muito superior, né? O time tinha consistência, né? Então tinha consistência e ninguém entrava como salvador, né? Então, só se referindo ao jogo contra o Vasco, no Maracanã, né? Você citou dois jogadores que não tinham a segurança de continuar no Internacional no ano seguinte. Porque eram dois jogadores emprestados, o Valdir do São Paulo de Rio Grande e o Chico do Cruzeiro. E aí eles fizeram aquele jogo, enfim, eu tenho uma história legal nisso, eu até coloquei no meu livro, que eu liguei para eles, tá? Eu não joguei esse jogo, eu estava com problema na perna, e eu liguei para eles preocupado com os dois, porque o Valdir ia substituir o Falcão e o Chico ia substituir o Valdomiro, né? Aliás, dois jogadores que tinham participado desde o primeiro título de campeão brasileiro, 75. E você tinha passado já por uma sabatina em São Paulo, né? Falcão ou Mococa? Pois é. Dei sorte. Mas aí eu conversei com o Valdir, conversei com o Chico, eles estavam nervosos, tá? Liguei para o Hotel Plaza, no Rio de Janeiro. E aí eu digo, eu como capitão do time tenho que fazer alguma coisa, né? Eles não estando lá, eu fiquei em Porto Alegre, fiquei até concentrado lá no Beira-Rio, porque tinha o jogo de volta. E aí ele senti que eles estavam muito tensos, aí liguei para o Olavo Pico, que era o diretor de futebol, vocês têm que dar um jeito, vocês têm que dar notícia para esses dois que eles estão contratados antes de começar o jogo. Conversei com eles, senti que eles estavam muito tensos, eles têm que entrar no jogo tranquilos, sabendo que eles vão ficar independente do que acontecer. E acho que eu acho que eles jogariam bem de qualquer maneira, mas eu me senti assim, no dever como capitão e como líder daquele time de conversar com eles. E eles foram fantásticos naquele jogo. O Chico fez 2 gols e o Valdir Lima meteu aquela bola para o Chico. Quer dizer, o Chico, que, se não me engano, nunca tinha jogado no Maracanã. O Valdir parece que sim. Eu acho que quando você tem um grupo assim, e que se possa se cobrar, e que se possa se responsabilizar, o grupo não sair da responsabilidade do grupo para jogar para cima de outra pessoa, eu acho que o jogador tem que ter definições, o jogador tem que ter a personalidade dentro do campo, se não está dando certo, de mexer e consertar e se ajudar, porque envolve todo um grupo de jogadores um resultado negativo, né? Não dá para esperar. Uma coisa que realmente me irrita bastante é quando eu estava trabalhando em televisão, que o jogador saía no intervalo, o time dele perdendo, ele fazia a seguinte frase: não, agora o professor vai ajeitar. Se o professor não ajeitar, a culpa é do professor. Não, para porque não, a culpa também é do jogador. Também é do jogador. Tá? Porque o treinador, não, de repente, no meio do jogo, se bem que hoje ainda o jogador consegue escutar, né, o treinador, porque não tem ninguém no estádio. Mas nos jogos de hoje, pode, mas você tem que ter jogadores com liderança. Gente, tá ruim, vamos segurar, vamos todo mundo aqui para trás. Para terminar o primeiro tempo, nós vamos resolver no vestiário. Porque às vezes, se você não fizer isso, quando você vai para o segundo tempo, você não tem mais condição de inverter um resultado, porque já está tomando 2 ou 3. Então, também é responsabilidade do jogador, isso, né? E às vezes você não vê isso. Às vezes você vê o jogador jogando para cima do treinador, que muitas vezes ele tem razão, mas leva para cima do treinador lá no vestiário, conversa com ele. Não está dando, tá ruim, nós estamos em dificuldade, o senhor não está vendo, mas nós estamos vendo, nós estamos sentindo. Aqui você faz um grupo vencedor, sabe? Porque todo mundo tem que remar para o mesmo lado. E todo mundo é vencedor quando ganha e todo mundo é perdedor quando perde. Então, eu acho que isso é uma coisa para mim, isso é a minha leitura, gente. A minha leitura como homem do futebol, como comentarista, como treinador,
como ex-jogador, eu não tenho mudanças na minha vida dentro das minhas opiniões. Posso até mudar, porque convicção, a gente tem que estar atento, porque convicção está muito do lado da teimosia. Você escorrega para o lado, você passa a ser teimoso. Esse é o cuidado que eu acho que você tem que ter. Convicção é uma coisa, teimosia é outra. Então, não sei se eu te respondi. Não, respondeu bem. Lucas Katsurayama, eu já torcia por ti, Falcão, quando você treinou a seleção japonesa. Sabe que... Exatamente. Fala, Lucas. Bom dia, Falcão. O senhor conhece tão bem o clássico Grenal. Nos últimos 14, o Inter venceu apenas um. No seu entendimento, o que acontece com o Internacional nesse momento? É uma questão do elenco do Grêmio ser melhor? É uma questão anímica? O Dourado disse em um certo momento que o Inter tem medo de ser feliz. Por que o Inter não consegue vencer mais Grenais nesse recorte dos últimos 14? E quero aproveitar, deixa aqui, Falcão, já que ele citou o Dourado. Eu falei com o Papito há pouco, ele disse que não está levando o Rodrigo Dourado para lá. Mas eu quero uma apreciação do Falcão sobre o Rodrigo Dourado. O Papito é o Odair. O Papito é o Odair, né? Não, tem que explicar, porque... Odair. Daí que eu acho que está de férias, né? Está de férias. Renovou o contrato, merecidamente. Olha, duas perguntas que vocês me colocam na situação. Eu trabalhei com o Dourado 3 dias. Tá? Porque quando eu entrei internacional, naquela história dos 25 dias, eu trabalhei com o Dourado na quarta de tarde, quinta, sexta, sábado, domingo ele jogou e foi para a seleção olímpica. Ele e o lateral William. E eu não trabalhei com o Dourado. Então eu não vi o Dourado de perto, tá? Então eu não teria condição de fazer uma avaliação do Dourado. Sei que teve uma lesão dura, difícil, se empenhou, mas eu não posso avaliar o Dourado porque eu não trabalhei com ele, tá? Em relação ao Grêmio ganhar os Grenais, o Grêmio ganhou os Grenais por alguns detalhes, que aparece muito nos Grenais, porque em muitos Grenais o Grêmio jogou melhor, nos Grenais o só jogou melhor, não teve a condição de matar o jogo, enfim, eu acho que não temos uma coisa só, né? Situações do campo de futebol ou na vida não é uma coisa só, né? Não seria muito fácil resolver. Perdeu por causa disso. Bom, resolve isso, resolve. Não. Uma série de coisas, né? Mas eu acho que nos Grenais que eu assisti, não foram muitos, o Grêmio era superior, na maioria das vezes, né? E quando o Internacional foi superior, não conseguiu ganhar. Aí é uma questão de detalhes, de acabamento, né? De uma situação em que as coisas não aconteceram. Então, mas o Grenal é um jogo maravilhoso, né, para jogar. É um jogo, pelo menos que eu entendo, que o jogador adoraria jogar, né? E o treinador adoraria trabalhar no Grenal. É evidente que é um momento maior do futebol gaúcho. Então, eu acho que o mais importante é você ter consistência e quando o Grenal é uma decisão no campeonato, como é esse, ele se torna ainda muito mais importante. Claro, né? Claro. Porque quando você joga com um time do interior, por mais dificuldade que o time do interior coloque, como já provou, o Novo Hamburgo foi campeão, Caxias foi campeão, acho que o Juventude também foi campeão, são times que criaram dificuldade e foram melhores que o Grêmio Internacional, até que chegaram na final. Mas normalmente o Grenal ele reproduz, né, o que se tem de mais importante no estado. Então também tem esse peso. E é importante que os treinadores e os jogadores saibam disso. Aí é que tá. Falcão falou a frase correta. Será que o treinador do Internacional sabe já o tamanho do Grenal? Porque a história da paciência no Grenal se tem menos paciência, né? Mas assim, eu não me referia ao treinador do Inter, eu me referia assim. Não, eu sei, eu que falei. Eu me referia assim, porque é evidente, ele chegando aqui vai ter sua dificuldade, é um treinador europeu, que é bem diferente daqui, mas aí cabe às pessoas que trabalhem com ele, enfim, ajudá-lo nesse aspecto, né? Claro, se você contrata um profissional de fora, você tem que saber que ele vai ter um tempo para entender o mecanismo das coisas, né? E esse tempo tem que ser acelerado se você tiver profissionais... Mas nem Falcão no Inter teve tempo, você acha que o Miguel Ángel Ramírez vai ter tempo? Não, mas os de casa, se fosse para a rua, é mais fácil. Os de casa é mais fácil mandar embora. Enfim, acho que é evidente que
ele deve ter sua competência, o Internacional não deve ter estudado muito a contratação dele, né? Porque foi uma coisa muito, muito clara que o Internacional que esperou. Então, acho que deve ter a convicção de que o treinador é o ideal para o Internacional, né? Então, e as pessoas que comandam que tomaram essas decisões, né? Então, eles teriam que responder sobre isso, nem eu tenho que responder. Nós estamos aqui falando em geral das coisas que acontecem no futebol, independente de ser o treinador do Inter, do Grêmio, do São Paulo, do Flamengo. Mas no caso específico, é evidente que tem que ter um pouco mais de paciência, porque é um europeu descendo em Porto Alegre, treinando um time que ele tem pouco conhecimento, que agora já é um período de realmente, agora ele já conhece o grupo que tem, já conhece o Rio Grande do Sul, já conhece a nossa imprensa, já conhece o jogador. Esse é um período, e tomara que ele resolva, porque afinal de contas é sempre bom ter Grêmio Internacional jogando um bom futebol, buscando títulos para o Rio Grande do Sul. Pois é, Falcão, e sobre técnicos e essa falta de paciência que você provou na pele, falando de maneira geral, claro, tu enxergas que há uma perspectiva de melhora em relação a isso no futebol brasileiro, essa nova regra de limitar a uma troca de comando no Campeonato Brasileiro, ela favorece, ela vai ser benéfica, e o quanto o fato de as equipes, os dirigentes não terem paciência com os treinadores faz com que a qualidade do futebol praticado aqui no Brasil seja baixa, porque os técnicos não têm tempo e respaldo para inserir suas ideias. Pois é, essa nova regra que tem, eu tenho uma participação nisso, porque eu, sendo na época um dos vice-diretores da Federação Brasileira de Treinadores, eu peguei todo o regulamento italiano dos treinadores, trouxe, conversando com o Mancini e com o Zé Mário, a gente depois fez as traduções ideais e se colocou naquilo que a gente poderia adaptar ao futebol brasileiro. Então, isso é uma coisa que a gente está tentando. Esse é um projeto que está em Brasília já faz bastante tempo. Mas agora a CBF, eu já tive na CBF, não sei se 2, 3, 4 anos atrás, pedindo isso. Então fomos lá Mancini, eu, Dorival, enfim, não me lembro mais quem estava junto, Zé Mário, mas naquela oportunidade não foi possível. E agora se conseguiu, através do Zé Mário lá no Rio de Janeiro, para que colocar em votação dos clubes para que pudesse ser aprovado isso, isto é, não poder mexer mais do que 2 vezes. Né? E houve uma votação dura, né? Mas prevaleceu a regra de que você pode mexer uma vez só como treinador. Eu acho que isso ajuda muito o clube também. O clube vai ter que ter a convicção, vai ter que fazer entrevista. Por exemplo, vendo o Bem Amigo na segunda-feira, não sei se foi o Caio que falou, o Caio Ribeiro, que ele deu uma informação de bastidores que o Muricy conversou com 5 treinadores. O Muricy conversou com 5 treinadores e optou pelo Crespo. Né? Então isso é trabalhar direito. Um profissional competente como o Muricy, conhecedor do São Paulo, vencedor do São Paulo, mas jogou no São Paulo, treinou o São Paulo, conhece o Morumbi, conhece todos os caminhos do Morumbi, foi o cara escolhido para escolher o treinador. Né? Então, quando você vai contratar um treinador, você tem que ter alguém com a capacidade de um Muricy, por exemplo, de escolher, conversar, entrevistar o profissional, questionar o profissional, né? Saber o que ele entende taticamente. Porque taticamente todo mundo fala, né, meus amigos? Todo mundo fala, não, 4-3-3, 5... Não, tá bem, mas como é que se faz esse 4-3-3 funcionar? Como é que se faz o 3-5-2 funcionar com a bola ou sem a bola? Quais são as funções do lateral quando você está jogando 3-5-2 ou quando você baixa para 5-3-2? Você tem que ter alguém com a competência de fazer uma entrevista com o treinador para que você possa escolher o profissional. E isso vai fazer, os clubes vão ter que se preparar para isso, tá? Para que eles possam escolher um profissional que responda às exigências do clube, que cuide um pouquinho também da história do clube e que possa contratar um profissional. E se você faz isso, você tem possibilidade, não é que você possa, claro que você pode errar, mas você vai ter mais chance de não errar no profissional. Então, eu acho que isso também deve ajudar os clubes na hora de escolher um profissional para trabalhar e dirigir o seu clube. Bom, olha aqui, Falcão, você achava, para a gente encaminhar o encerramento, para ficar com crédito contigo, que iria parar no Ministério Público toda aquela história acidentada do Inter
em 2016. Quando é que você volta a treinar, e especialmente que a pergunta se estende ao Internacional, se você ainda tem essa ideia, se já lhe convidaram para voltar? E eu sei que você não vive de ego mais, porque se fosse viver de ego, você estava mais rico do que já estava, estaria trilionário, porque é só elogio aqui, ó. Gênio, maior da história, maior ídolo, sou gremista, mas admirador. Ídolo, prazeroso ouvir Falcão, rei de Roma, inteligência superior, enfim, alguns dos artigos. E as pessoas querem saber tanto da vida do Falcão, que querem saber toda a tua generosidade com o Mário Quintana na época. Mário Quintana que hoje teria 115 anos, né? Porque... Sim. É? Sim. 115 anos teria, morreu com uma idade, protegido pelo Falcão, que tinha um hotel no centro, para quem não sabe, e colocou o Mário Quintana a morar lá de graça enquanto ele vivesse. Mas quero que você fale sobre tudo isso. Você achou que um dia ia parar no Ministério Público essa situação do Inter? Quando volta? Para qual clube? Ou para o Internacional mesmo? E esse carinho todo aí, inclusive de gremistas que te respeitam permanentemente. Começar pelo carinho e pelo ego. Isso eu tenho sentido, né? Desde que aconteceu aquela saída do Internacional que vocês conhecem, depois de 5 jogos, né? Um amigo meu teve ainda a capacidade de, assim, quanto tempo você treinou? Olha, eu treinei o time, se você pegar um ônibus hoje aqui na rodoviária Gaúcha, aqui de Porto Alegre, você chegar em Curitiba são 12 horas. Foi o tempo que eu treinei Internacional em 25 dias. Porque você não conta a viagem, você não conta o jogo, você não conta também a parte física, que também era entregue ao Joãozinho, que era o preparador. Não tem como fazer milagre, né? Não tem. Mas, enfim, em relação ao carinho, o carinho ele aconteceu desde aquela época. Colorados, gremistas, né? Pessoas conversam comigo na rua. É um negócio que me surpreendeu, tá? Surpreendeu esse carinho dos gremistas. O Colorado eu já conhecia. Os gremistas foi uma coisa extraordinária. Uma coisa, sabe, de pessoas, inclusive ligadas à direção do Grêmio. Em relação a voltar, eu estou no mercado. Eu gosto de futebol. Acho que tenho muito a contribuir. Estou sempre atualizado, porque a atualização ela faz parte de qualquer profissional, inclusive de vocês da imprensa. Tem que estar atualizado, tem que saber as coisas, tem que buscar. Atualizar não significa modernizar todas as coisas, porque a ciência, o futebol, a essência do futebol não mudou absolutamente nada. O que mudou foram as expressões, né, que se usa muito. Marcação alta. Na nossa época se falava, vamos marcar a saída de bola do adversário. A marcação baixa. Se dizia, olha, vamos esperar o adversário chegar no nosso campo e vamos apertar. A meia pressão na época se chamava, deixa eles saírem jogando e quando chegar na intermediária a gente aperta. Não tem nenhuma expressão que se diga que já não se fazia antigamente, que se faz, a diferença são a maneira que se chama regenerativa, por exemplo, o REC, você que trabalhou tanto no Grêmio Internacional, regenerativa é o treino de recuperação na segunda-feira, do reboio do jogo. Agora, claro que tem coisas maravilhosas. A fisiologia é fantástica, porque antigamente o TIM, que era um dos gênios da preparação física, não tinha esse aparelhamento em condições de saber se o fulano ia machucar, segura aquele jogador porque ele está com o CK muito alto, segura aquele outro que ele pode ter lesão. Então você segurava 1, 2 dias, o jogador não corria o risco de lesão e voltava. Hoje tem isso, naquela época não tinha. Aí vem a genialidade do TIM. Era o olhômetro, era a experiência. Então, continuo, sim, alguns amigos meus ligados ao futebol tentam me incutir na cabeça, você podia ser um diretor remunerado. Aí lembro do Muricy no São Paulo, né? Um cara que conhece, que, sei lá, acima da comissão técnica, abaixo da diretoria, mas eu trabalho com o Muricy. Faz, olha, eu vou começar a pensar nisso, embora também goste do trabalho de campo, eu gosto do treino, eu gosto da jogada ensaiada, eu gosto da falta trabalhada. Aliás, gol de falta a gente não tem visto, faz horas que a gente não vê um gol de falta, né? Só vê batida direta, uma jogada preparada, ensaiada. Claro que tem pouco tempo hoje, né? A gente tem que ter consciência e contextualizar. O tempo, pouco esse tempo, fica mais difícil fazer essa jogada, mas tem que se trabalhar de uma maneira, na teoria, enfim. Eu gosto disso, eu gosto eu não gosto da mesmice no futebol, eu gosto de fazer coisa diferente. Só que fazer as coisas diferentes precisa de tempo, né? Você precisa ter condições de
de usar isso com o tempo, porque o que é o futebol? Você mostra para o time o que você quer, tá? que é o PowerPoint, ou o quadro negro, enfim. Dali você vai para o campo para praticar aquela teoria. E depois de praticar aquela teoria, você tem que continuar trabalhando, continuar repetindo, para que as coisas possam acontecer. E para isso você precisa ter jogadores também com a inteligência para entender isso, né? Em relação à parte judicial do Internacional, não sei, eu acho que as coisas erradas têm que ser comprovadas e tem que ser, eu acho que isso não é só no futebol, na vida, né? Você tem que, então ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas aconteceu e acho que tem que esclarecer essas coisas, claro, evidentemente. Valeu, Falcão. Só perguntei isso porque o Falcão estava lá no meio daquele fogo cruzado que era o Inter de 2016. Parece que não se resolvia nada e se atirava para tudo que é lado, inclusive para o lado do Falcão acabou sobrando, né? Falcão, sempre é uma honra poder ouvi-lo aí. Um grande abraço, disponha da gente também. Abraço a vocês, bom trabalho aí, que tenhamos bom Grenal no domingo. Abração, obrigado. Abração.